Olá, muito boa noite. No ar o Jornal 10, seja bem-vindo a esta edição. Vamos agora seguir com as manchetes. Ministro das Finanças diz que a MPD vai saldar dívidas deixadas pelo governo anterior. Ministério da Educação realiza conselho alargado com foco no reforço do sistema educativo. Mágico Adi apresenta show de magia no Palácio da Cultura Ilha do Lobo. Trump diz que os Estados Unidos da América têm o arsenal nuclear mais poderoso de sempre. Polícia do Quênia dispara manifestantes com gás lacrimogéneo e tiros. Governo de Angola organiza comércio do ouro. Atualidade nacional, o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, endereça mensagens de felicitações à reeleição do Presidente da Ruanda, Paul Kagame. Mensagens estas que enaltece o desempenho da Kagame enquanto dirigente do Ruanda, afirmando em continuar a trabalhar com as autoridades do país. Na sequência da reeleição do presidente do Ruanda pelo terceiro mandato, em comunicado de imprensa, o chefe do Estado cabo-verdiano felicita Kagame, dizendo que foi com muito interesse que acompanhou o processo eleitoral ocorrido recentemente no seu país, desejando-lhe os maiores sucessos neste novo mandato que ora inicia. Nesta ocasião, reitera o firme propósito de Cabo Verde continuar a trabalhar com as autoridades do Ruanda para o fortalecimento dos laços de cooperação e amizade entre as duas nações. Relembra-se que Paul Kagame dirige o Ruanda desde o genocídio de 1994. Deverá assim ficar no poder até 2024, depois de ter assumido oficialmente a presidência em 2000. Acrescentando ainda que foi reeleito na semana passada para um terceiro mandato com cerca de 99% dos votos a acreditar nos resultados parciais. O Presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos, vai participar da 9ª Conferência dos Presidentes dos Parlamentos Africanos na África do Sul, que decorre nos dias 10 e 11 deste mês. A intervenção de Jorge Santos no fórum da 9ª Conferência dos Presidentes dos Parlamentos Africanos que decorre na cidade de Joanesburgo, África do Sul, que este ano se realiza sob o lema Aproveitando o Dividendo Demográfico através do investimento na juventude, está marcada para o primeiro dia dos trabalhos. O objetivo da conferência consiste em oferecer uma plataforma de diálogo e colaboração entre o Parlamento Pan-Africano e os parlamentos dos Estados-membros da União Africana. Durante o evento, que se realiza nos dias 10 e 11 do corrente mês, irão ainda decorrer no último dia de encerramento encontros bilaterais entre o Presidente do Parlamento Pan-Africano e os Presidentes dos Parlamentos Africanos. O Ministro das Finanças, Olavo Correia, falou hoje sobre as dívidas que o governo anterior deixou em Cabo Verde, afirmando que o seu partido vai responsabilizar todas as dívidas deixadas pelo antigo governo, realçando sobre as críticas feitas acerca da privatização das empresas cabo-verdianas. O Ministro das Finanças, Olavo Correia, disse hoje à imprensa que o governo ainda tem mais 3 dívidas para saldar. No entanto, avança que essas dívidas foram deixadas pelo governo anterior, acrescentando que o seu partido vai responsabilizar por todas essas dívidas avaliadas em 800 mil contos com a Caixa Económica. Com a Caixa Económica estamos a negociar, para a semana assinaremos, queremos regularizar toda a situação da dívida herdada e assumida, deixada pelo governo anterior. Penso que não faz nenhum sentido, é um abuso por parte do Estado de Cabo Verde, assumir responsabilidade no orçamento do Estado e não pagá-la a tempo e em devido tempo. A Caixa Económica são 800 mil contos, 900 mil contos, estamos a apurar os valores, mas são valores importantes da dívida que foram deixadas e que não estavam devidamente registrados no estoque da dívida, mas este governo quer assumir a transparência como um elemento essencial na sua atuação e, a partir de agora, o quadro é diferente, um quadro de confiança, de bom relacionamento e de comprometimento e de compromisso em relação a tudo aquilo que são as nossas responsabilidades face ao sistema financeiro. Acerca das críticas da oposição sobre a privatização das empresas cabo-verdianas, o ministro afirmou que as empresas estão em fase de reestruturação, privatização ou concessão, realçando que em 2014 o governo anterior agiu da mesma forma que o atual governo. Aquela é uma lista que apenas diz que as empresas estão em fase de reestruturação, em fase de privatização ou de concessão, de acordo da lei. O governo anterior, em 2014, fez o mesmo.
só que fez através de um despacho conjunto, sorrateiro, de 3 ministros. Nós decidimos publicá-lo para que todos tenham acesso, transparência absoluta. O que está em causa agora é cada empresa é um caso, não é? Vamos fazer o estudo, a avaliação, o modelo de negócio e, em função disso, estabelecer o quadro de privatização, ou de reestruturação, ou de concessão. Então, aquilo é apenas uma lista indicativa de empresas que estão dentro do perímetro de reestruturação, privatização ou de concessão de serviços. Portanto, vai ser feito empresa a empresa, estudo por cada empresa e haverá um decreto de privatização por cada empresa. Portanto, aquilo que a oposição está aqui a tentar comunicar, penso que é uma incoerência total. Olavo Correia ainda avançou que neste momento o governo não tomou nenhuma decisão concreta, explicando que vai ser feito um estudo aprofundado sobre essas empresas e só depois vai comunicar a posição do Estado sobre a privatização das empresas cabo-verdianas. Repara, quando eu digo que vou privatizar, não ainda afirmei se vou privatizar 5%, 10%, 20% ou 100%. Vou fazer um estudo. Em função do estudo, o governo decidirá. E nessa altura comunicarei qual é a posição do governo. Neste momento é apenas para dizer à sociedade cabo-verdiana que é intenção do governo atuar sobre aquelas empresas todas. E nós não podemos pensar que empresas como a TACV, a Cabo Verde Facifere, a Eletra, a Inapor e a ASA, que são setores estratégicos para o país, que é um ativo fundamental para o nosso país, continuam a ser geridos da forma como estão sendo geridos. Temos que alterar o quadro para que o país possa avançar e progredir. Essa mudança será uma mudança consequente, mas na base de um estudo aprofundado, para que possamos criar as condições para termos empresas eficientes, que prestem serviços de qualidade, a um custo mais baixo e que possam integrar Cabo Verde no vasto mercado mundial. A privatização das empresas em Cabo Verde é um assunto que o governo cabo-verdiano está a estudar, não tendo uma solução exata para a resolução deste problema que está a afetar o país. O Banco Comercial do Atlântico assinou hoje um acordo com o Estado de Cabo Verde, avaliado em 10 milhões de contos, com o objetivo de solucionar os problemas entre o banco e o Estado, como a bonificação de juros e outras dívidas a favor do BCA para com o governo cabo-verdiano. No âmbito das dívidas do Estado de Cabo Verde com o BCA, as duas instituições assinaram hoje um acordo que visa resolver os problemas deixados pelo anterior governo e os bancos cabo-verdianos. De acordo com o PCA do Banco Comercial do Atlântico, António de Castro Guerra, ainda existem muitos problemas por resolver, destacando o valor das dívidas que rondam 1 milhão de contos. Há muito por resolver e que com este governo foi possível equacionar e apontar para uma solução que hoje subscrevemos num acordo. A primeira tem a ver com bonificações de juros no quadro de compromissos com o Estado que não nos forem pagos. Isso remonta a 2004. E que são superiores a 1 milhão de contos. Por outro lado, estamos a falar de questões fiscais. Uma matéria que, do nosso ponto de vista, tinha a ver com uma aplicação indevida da lei que nos obrigava a tributar ou não aceitar como custo fiscalmente dedutível, que são as contribuições para o Fundo de Pensões. Cabo Verde terá 12 anos para pagar o primeiro montante da dívida e 7 anos o segundo. António Guerra ainda avança que o BCA vai contar com uma linha de crédito PME, baixando assim a taxa de juros. No entanto, conta com outro produto avaliado em 10 milhões de contos, também com uma baixa taxa de juros. Nós lançámos aqui assim 2 produtos. Um deles é uma ampliação do anterior. Passámos a nossa linha de crédito para PMEs, à qual já tínhamos afeto mais de 3 milhões, para 5 milhões, baixa da taxa de juro das novas e daquelas que temos em carteira. E em relação a um outro produto, lançámos aqui um produto novo, sobretudo para gente jovem, para gente que no fundo são 10 milhões de contos para uma linha de crédito, para um produto chamado Nós Casa, que tem uma taxa de juros muito baixa, muito competitiva, para que, enfim, quem não tem casa ou queira mudar de casa, possa naturalmente financiá-la com os 10 milhões que nós temos aqui à disposição. E a taxa de juros é muito interessante.
Esteve presente na assinatura deste acordo o ministro das Finanças, Olavo Correia, em representação do Estado de Cabo Verde, afirmando que as dívidas, que constam também dívidas de impostos e fiscais, não foram pagas desde 2003, sendo o valor 2 milhões de contos. São dívidas desde 2003, que não foram pagas pelo Estado, bonificações, e que nós pensamos que o Estado é uma pessoa do bem e deve cumprir os contratos de compromissos, não pode apenas fixar no orçamento de bonificações e depois transportar essa responsabilidade para privados. Isso não pode ser, foi feito pelo governo anterior e nós queremos descontinuá-lo. Assinamos um acordo para que possamos repor a confiança, precisamos de um sistema financeiro confiável e de um relacionamento com o sistema financeiro na base da confiança e do respeito pelos compromissos e pelos contratos e na base da transparência absoluta. 2 milhões de contos entre dívidas de impostos, mas também dívida fiscal de compromisso que o BCA pagou e que pagou indevidamente e que nós tivemos de regularizar. E, portanto, a partir de agora com o BCA tudo está clean, tudo está limpo, temos um quadro de novo relacionamento. Este acordo surge no âmbito das dívidas deixadas pelo governo anterior para com os bancos cabo-verdianos. O novo governo garantiu que vai se responsabilizar a pagá-las. O Ministério da Educação realiza durante 2 dias uma reunião denominada Conselho de Ministros Alargado, no sentido de reforçar o sistema educativo em Cabo Verde. Um encontro que tem como propósito o balanço e análise dos resultados do ano letivo 2016-2017, assim como o contributo em reforçar os consensos em torno da implementação do projeto educativo. Prestes a se iniciar o novo ano letivo, o Ministério da Educação e dirigentes dos serviços descentralizados e centrais reúnem-se durante 2 dias a fim de fazer o balanço e analisarem os resultados do ano letivo já terminado e também consensualizar o cenário para o novo ano letivo. Este ano se tem trabalhado intensamente na elaboração deste cenário porque nós temos novidades para este ano letivo e novidades que são bem importantes e que todas elas têm apenas um grande objetivo, que é melhorar os processos de ensino-aprendizagem para que os alunos e as alunas tenham melhores resultados. Portanto, que é isto o que faz realmente e lhe dá toda a importância e vitalidade a um sistema. Novidades também serão introduzidas no sistema educativo, citando, por exemplo, o acesso ao pré-escolar, que desta forma vai contribuir para o desenvolvimento da criança, daí que vai haver uma nova forma de articulação e o reforço no sistema de seguimento dessas ações no terreno. A titular da pasta da comunicação avança o seguinte. Pré-escolar, além de nós continuarmos a trabalhar no aumento do acesso a nível de todos os municípios, nós tem novas orientações curriculares e uma abordagem de educação pré-escolar como um ciclo propedêutico para a entrada no ensino básico, quer dizer, criação de condições para a entrada no ensino básico, sobretudo muito vinculado ao desenvolvimento de actos de fala neste caso com a familiarização com a língua portuguesa, portanto língua portuguesa, e também, portanto, as restantes questões, o desenvolvimento da motricidade, dos actos de socialização positiva, etc. Também para a educação básica foram introduzidas línguas estrangeiras e criados novos programas, isto é, com a introdução de novos cadernos de apoio que serão testados ao longo do ano, em que os professores serão objetos da formação. Aqui nós estamos assumindo que a língua portuguesa é uma língua oficial, mas que não é a língua materna. Ao não ser a língua materna, digamos que tem que ser encarada como tal. E as crianças têm que ser familiarizadas com esta língua e desenvolver o processo de ensino-aprendizagem, uma metodologia de abordagem de língua segunda, precisamente para que eles se possam apropriar corretamente desta língua ao longo destes anos. No 5º ano de escolaridade vai ser introduzida a língua francesa e inglesa, portanto isto é uma novidade. Também tem cadernos de apoio e também esses professores vão ser também objeto de formação. Nesses 2 dias, além de serem abordadas as orientações para o próximo ano letivo, serão também analisados os desafios da implementação da nova matriz curricular e o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, incluindo avaliação, formação e ou capacitação dos professores, bem como as necessidades educativas especiais.
O Ministério da Educação anunciou hoje que procedeu à reabilitação de diversas infraestruturas nas escolas do Mindelo, respondendo assim às reivindicações da população por mais segurança e condições de higiene. De acordo com uma nota de imprensa, foram remodelados as casas de banho das escolas do EBI, Arnaldo Medina, Pedra Rolada, Luís Moraes e Monte Sossego em matéria de segurança e condições de higiene. Na Escola Industrial e Comercial do Mindelo foi reconstruído o muro de vedação que esteve há mais de 10 anos caído e que constituía perigo e insegurança para a escola, uma vez que permitia o acesso rápido por parte de terceiros não autorizados. Nesta mesma escola, além de serem descongestionadas 2 placas desportivas existentes, foi construída mais uma, o que irá permitir a prática de desporto em melhores condições. Já em relação à Escola da Praça, o Ministério da Educação informa ainda que pretende transformar as suas instalações em uma das suas delegações. Para o arranque do ano letivo 2017-2018, várias escolas estão contempladas no plano de remodelação, uma vez que nelas existem alguns problemas, como casas de banho, água potável e segurança. Por outro lado, em algumas escolas terão novas salas de aula, como é o caso da Ilha do Sal, isto é, devido ao fluxo migratório. Nós tínhamos uma situação de escolas do ensino básico com um parque bastante degradado, no caso do ensino básico. Não só a parte estética das pinturas, como também do próprio funcionamento, com grandes problemas, por exemplo, a nível de casas de banho, então a nível de água potável, de acesso à água potável e também, sobretudo, de segurança. Nós tínhamos no parque escolar, nós encontramos muitos problemas dos tetos, então são questões que nós estamos a equacionar. O que se fez? Se fez juntamente com a Câmara Municipal um levantamento da situação de toda a rede escolar no país. Então, os gabinetes técnicos das câmaras municipais, porque vocês sabem, de acordo com a própria lei da municipalização, eles têm este âmbito de atuação é deles, e nós o que estamos a fazer é aplicar a lei, porque simplesmente, então, eles fizeram um levantamento de toda a situação da rede, a orçamentação e também a calendarização, a hierarquização das intervenções. De onde se vai intervir? Se vai intervir, sobretudo, ali onde há mais problemas de segurança. O transporte escolar, que constitui um dos problemas no setor educativo, é outro tema que será discutido, segundo a Ministra da Educação, Maritza Rosabal. Estão a analisá-lo para ver aonde reforçar o transporte escolar. Estamos a ver de onde há que reforçar o transporte escolar. Nós temos, neste momento, e já acho que várias vezes falamos disso, nós estamos com uma situação demográfica completamente diferente que tínhamos anos atrás. Então, tudo isso tem que ser visto quando se fala de rede escolar. Então, por exemplo, nós temos menos 30 mil alunos do que tínhamos em 2001 no ensino básico, que vocês podem ver que é uma grande diminuição, porque está ligada à diminuição da própria natalidade. Da natalidade, etc. E, por um lado. Por outro lado, está ligado aos movimentos migratórios internos. No âmbito da reunião, Maritza Rosabal afirma que o movimento interilhas também influencia na rede escolar e o seu Ministério garante que todos terão acesso à escola, daí que vai haver reforço neste aspecto. E isto é nocivo. Não é nocivo só por uma questão de custos do sistema, é nocivo por causa dos processos de ensino, aprendizagem e socialização. Nós aprendemos só com os outros, em interação com os outros, e essas interações não se produzem. Então, nós estamos a ver isto e nos casos que podemos garantir que estas crianças se desloquem para o que é importante isto, o sentido é garantir que as crianças tenham acesso à escola. Sim, temos que apoiar com transporte. Neste âmbito, Rosabal falou também dos resultados do ano letivo transato, realçando que não houve grandes variações, mas resultados pouco positivos. No entanto, o Ministério da Educação vai atuar para ver quais as medidas que serão introduzidas. Mas não há grandes variações a nível geral. Vamos ver agora em cada um dos conselhos como isto se comporta. Como eu disse, sobretudo, vai-se analisar isto e vai-se analisar ali onde houve piores resultados, quais são as medidas que temos que introduzir. Porque, por exemplo, o abandono escolar é um resultado do próprio desenvolvimento de processos de ensino-aprendizagem, às vezes dos resultados positivos ou negativos que as crianças e adolescentes
tenham ou do conforto que eles tenham no sistema. Então, nós estamos, e vocês sabem, com uma tendência de aumento de abandono, sobretudo no 7º ano e 8º ano de escolaridade, nós temos uma tendência de abandono muito grande e que está vinculado a esta passagem, digamos, do ensino básico para o ensino secundário. Em declarações à imprensa, a ministra disse trabalhar para ultrapassar esses constrangimentos, sendo que o foco é desenvolver o processo de ensino e aprendizagem com qualidade. O secretário-geral do MPD falou ainda na questão da saída dos voos domésticos da TACV, explicando que esta não pode ser considerada uma privatização, mas um ato da gestão para fazer face à gestão danosa do anterior governo. Temos de esclarecer que a saída da TACV dos voos domésticos, ao contrário daquilo que está a ser propalado pela líder do PSV, não pode ser considerado como uma privatização, mas um ato de gestão, consequência da gestão danosa anterior, que vendeu os ATRs da empresa, que estavam mais de 70% em nome da empresa, para depois ir alugar esses mesmos aviões por preços muito acima do mercado, uma operação que está a ser investigada pelo Ministério Público, inviabilizando assim a operação interna com esses aviões. Por isso, ao contrário do que a líder da oposição refere, não teria de haver nenhuma lei para autorizar esta operação, pois não se trata de qualquer privatização. O MPD reagiu esta terça-feira às especulações do PICV acerca da privatização das empresas anunciadas pelo Governo. O secretário-geral Miguel Monteiro dizia em conferência de imprensa que o Governo pretende levar a cabo estes projetos de forma transparente e assume as privatizações como um mecanismo de tornar as empresas mais eficientes. O Governo pretende levar adiante processos de privatização, concessão e parcerias público-privadas de forma transparente, avisando eventuais investidores das suas intenções, permitindo que cada investidor se prepare para cada processo, garante o secretário-geral do MPD, salientando que este será um mecanismo para tornar as empresas mais eficientes. A privatização consta do programa do Governo e consta do compromisso eleitoral assumido com os cabo-verdianos. O Governo do MPD assume a privatização como um mecanismo de tornar as empresas mais eficientes, com melhores modelos de gestão e de negócios e assim contribuírem para o crescimento económico sustentável do país. O Governo estranha a forma como a oposição reagiu sobre as privatizações e recorre ao passado para demonstrar que o PAICV, também durante o seu mandato, mais concretamente em 2014, tinha aprovado um despacho de 8 empresas a ser privatizadas e um aeroporto a concessionar. O PAICV, quando esteve no Governo, escreveu na sua plataforma eleitoral que iria fazer privatizações. Aprovou sorrateiramente despacho com lista de empresas a privatizar. Não concretizou nenhuma privatização, com exceção da EMPA, que liquidou da forma como todos sabem. Não concretizou por motivos meramente ideológicos e de uma relação complexada com o mundo, onde só valorizam as relações de ajuda externa. O secretário-geral critica as opiniões do partido e a forma como o antigo governo conduziu as empresas públicas, com graves impactos sobre a economia do país. Nesse sentido, explica que essas empresas a serem privatizadas estão ineficientes e mal geridas e com prejuízos avultados. A maioria das empresas alvo de privatização, reestruturação ou concessão são empresas ineficientes, mal geridas, com prejuízos avultados que ascendem na totalidade a milhões de contos. Segundo o Governo, os montantes obtidos serão investidos visando a criação de condições para o empoderamento do setor privado. Estas informações foram avançadas em conferência de imprensa após o anúncio do Governo sobre a privatização das 22 empresas e na sequência das declarações da oposição sobre esta matéria.
Na sequência das declarações do secretário-geral do MPD, Miguel Monteiro, sobre o posicionamento do PICV sobre a recente decisão do governo de avançar com o processo de privatizações das empresas públicas, afirmando que o partido Tambarina é contra as privatizações, Julião Varela, numa conferência de imprensa, diz que o seu partido nunca foi contra as privatizações, mas sim a forma como o governo quer fazê-las. Julião Varela começa por dizer que o PICV sempre acreditou no setor privado e que definiu na sua governação uma visão estratégica de desenvolvimento na qual se enquadrava o processo de privatizações, no sentido de servir os interesses dos cabo-verdianos. No entanto, segundo diz, o atual governo faz as coisas por negociatas. Por isso mesmo, e sem negociatas, privatizamos parte das operações dos TACV, tendo-se criado a Cabo Verde Handling, e também concluímos os processos de privatização do BCA e da Garantia. Por isso mesmo, e sem negociatas, e sem proteger interesses de nenhum grupo económico, iniciamos os processos de subconcessão dos portos e da Cabenave e concessionamos a plataforma de frio em São Vicente. Acrescenta ainda o secretário-geral do PICV que não é contra esse processo de privatização, mas sim como está sendo feita. O que está em causa não é o processo de privatizações. O que está em causa é a forma como o governo pretende fazer as privatizações. Pode-se pressupor uma venda ao desbarato do país, promoção de negociatas, proteção de grupos económicos, o que põe em causa, portanto, o interesse dos cabo-verdianos. O governo já mostrou que não tem e nem quer ter uma agenda estratégica para o país com base nas privatizações. O governo quer é conseguir dinheiro rápido e fácil para resolver problemas de tesouraria e pagar as despesas correntes do Estado, entregando de bandeja e na calada da noite ativos estratégicos do país. Julião Varela questiona o governo como é possível concordar com a venda da Sociedade de Desenvolvimento e Turismo Integrado de Boa Vista e Maio ou com a privatização da Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde. Acrescenta ainda, se assim continuar, o executivo de Ulisses Correia e Silva passará a privatizar os hospitais, as escolas secundárias e a UNICV. E o pior é que o governo pretende vender tudo, apenas para arrecadar dinheiro, para resolver problemas imediatos da tesouraria do Estado e vir depois simular uma taxa de crescimento e tentar enganar os cabo-verdianos de que, afinal, fez crescer a economia em 7%. O que Cabo Verde precisa é de um crescimento económico de qualidade e desenvolvimento. Cabo Verde não precisa de uma mera arrecadação de dinheiro fácil e rápido à custa da venda da terra e dos ativos nacionais. Com tantas dúvidas acumuladas porque, segundo o PICV, o governo não dá todas as cartadas, Julião questiona. Essa venda ajudará o país no seu processo de transformação e de desenvolvimento? Esta venda trará novas capacidades, mais investimentos e nos tornará mais competitivos? Com essa privatização, os setores-chave da nossa economia crescerão? Com esse processo, conseguiremos o crescimento da Bolsa de Valores? Promoverá o crescimento do setor privado nacional? Com toda essa venda, criaremos mais emprego? Ou estaremos a mandar ainda mais trabalhadores para o desemprego? O PICV apela ao governo que atue com responsabilidade, que governe com patriotismo e que defina qual a sua estratégia para esse processo de privatização para que não traga incertezas na economia e fragilização na credibilidade externa do país. O anúncio da privatização das 23 empresas feito pelo governo tem gerado muita controvérsia. O presidente da Confederação Cabo-Verdiana dos Sindicatos Livres dá ao governo o benefício da dúvida relativamente a esta medida, devido às várias dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores. A CCSL dá ao governo o benefício da dúvida sobre a privatização das empresas. José Manuel Vaz disse que vai acompanhar de perto o desenrolar desta situação e disse esperar que esta medida não venha a aumentar o desemprego. A CCSL dá o benefício da dúvida ao governo relativamente às privatizações, reestruturações e liquidações das empresas, mas acompanhará de perto, quer através do sindicato respectivo, quer estruturalmente a nível da organização sindical da nossa confederação, acompanhando todo o processo das privatizações, reestruturações e liquidações. Nós alertamos desde já o governo
que deverá ter em conta uma situação muito clara, que do processo das reestruturações, das privatizações e das liquidações das empresas e dos institutos públicos não deverá resultar despedimentos dos trabalhadores. Pelo contrário, o Governo deverá fazer de tudo de acordo com os compromissos assumidos em sede de concertação social. Segundo o presidente da CCSL, esta medida foi anunciada de forma errada, pois uma medida tão importante deveria ser anunciada no Conselho da Concertação Social. Sobre as privatizações, reestruturações e liquidações, o presidente disse que os trabalhadores das empresas públicas, na sua maioria, estão descontentes com a situação reinante nestas empresas. A nível da carreira profissional, diz que as empresas estão estagnadas há mais de 15 anos. Basta dizer que os salários dos trabalhadores das empresas públicas e institutos públicos estão estagnados há mais de 15 anos. Não tem havido reajustamentos salariais e o poder de compra dos trabalhadores das empresas públicas e nos institutos públicos decaíram em grande medida. As carreiras profissionais nas empresas públicas e nos institutos públicos também estagnaram-se, não havendo promoções, progressões há mais de 15 anos. São diversas as situações que o presidente aponta como causa da violação dos direitos dos trabalhadores. Explica que a alteração do Código Laboral em 2016 é uma dessas situações que agravou a posição dos trabalhadores nas empresas e instituições públicas. Tem a ver com a alteração do Código Laboral em 2016, janeiro de 2016, em que o Governo reduziu drasticamente as indemnizações por despedimento sem justa causa de 60 dias para 45 dias e as indemnizações por despedimento coletivo reduzindo de 30 dias para apenas 20 dias. Isto para ver que, de facto, a situação dos trabalhadores das empresas públicas e dos institutos públicos a nível nacional vem degradando à medida que o tempo vai passando. Daqui 5 ou mais 10 anos, não sabemos qual será a situação de um trabalhador numa empresa pública. O anúncio prevê a privatização de cerca das 23 empresas, nomeadamente a Eletra, a Enapor, a ASA, NOSI e a Bolsa de Valores. O coordenador Ivan Bettencourt foi ontem empossado como líder da Assembleia Política Conselhia do MPD, afirmando que neste momento o objetivo é reforçar a base de dados do partido e contar com mais militantes. Uma cerimónia que contou com a presença do presidente do MPD, que diz ser uma grande renovação dessa nova conselhia. Ivan Bettencourt foi empossado como líder da Assembleia Política Conselhia do MPD e afirmou que o primeiro projeto é fazer com que o partido Ventoinha esteja mais perto dos seus militantes. No entanto, sobre esses novos membros, o líder espera um trabalho árduo de cada um para melhorar o sistema das conselhias. O primeiro projeto é fazer com que o MPD esteja mais presente junto com os seus militantes. Portanto, nesse momento vamos refazer a base de dados do MPD a fim de ter cada militante com o seu cartão e ter a base como a nossa plataforma de estar presente na Conselhia da Praia. Trabalhar para melhorar o sistema que temos hoje, principalmente nas conselhias, reforçando as conselhias com os novos membros. Vamos dividir a Conselhia da Praia em 7 zonas, onde cada membro dessa Comissão Política Conselhia vai ser o coordenador e cada membro da Assembleia Conselhia coordenador de um bairro da cidade. Esteve também presente nesta cerimónia de empossamento o presidente do MPD, Ulisses Correia e Silva, tendo afirmado que o partido Ventoinha está fortemente mobilizado para a nova fase, destacando como fundamental a ação política local. Na organização do partido a nível conselhia, nós já saímos de uma fase intensa de eleições em 2016, realizamos a nossa convenção, fizemos as eleições das conselhias todas, também na diáspora,
nos países onde os mandatos cessaram das comissões políticas. A JPD, as Mulheres Democráticas também fizeram os seus congressos e assembleias. O partido está fortemente mobilizado para a nova fase, que é consolidar a organização, reforçar a confiança junto dos nossos concidadãos. Por isso que a ação política local é fundamental, quer relativamente aos militantes, mas particularmente relativamente à sociedade. Acerca destes novos membros, Correia e Silva avança que foi uma grande renovação, acrescentando que há uma grande disponibilidade por parte das mulheres e jovens que querem participar na vida política. Há uma grande renovação. Isto nota-se a nível das conselheiras, nota-se também a nível da paridade, pelo menos em Santa Catarina, onde eu estive no fim de semana. As listas representavam 50% homens e 50% mulheres. Aqui na praia também há quase essa proporção, o que representa uma coisa muito importante: a disponibilidade de mulheres, a disponibilidade de jovens para participarem na ação política e na ação política partidária. Ivan Bettencourt, que foi empossado ontem como líder da Assembleia Política Conselhia do MPD na cidade da Praia, quer um partido mais forte junto do governo resolver os problemas da sociedade cabo-verdiana. As aldeias infantis SOS e o Grupo Caetano Retail assinaram hoje um acordo de cooperação, a partir do qual o Grupo Caetano passará a subsidiar o pagamento para propina de 9 jovens SOS que frequentam o ensino superior. Com a assinatura desse acordo, válido pelo período de 2 anos, e renova-se automaticamente, se assim for a vontade das partes assinantes, o Grupo Caetano Rentel irá subsidiar o pagamento para a propina de 9 jovens SOS que frequentam o ensino superior. Este acordo visa integrar 9 jovens que acabaram o nível secundário, 9 jovens neste caso que foram selecionados para as aldeias SOS para integrarem o ensino universitário. Portanto, visa pagar as propinas para eles terem o acesso ao ensino universitário. Como se diz, uma mão lava a outra, e nesse aspecto Fernando Leite garantiu que mais tarde vão querer beneficiar da integração desses jovens nas suas empresas. Vamos querer beneficiar da integração destes jovens que estão agora, que irão acabar uma licenciatura, e nas áreas em que se integrarem nas nossas empresas, pois com certeza vamos tentar também, porque não, aproveitar esta formação deles e dar-lhes emprego e criar mais estabilidade a estes jovens. Segundo o presidente da aldeia SOS, a empresa Caetano Rentel tem sido um exemplo de empresa amiga SOS, pois desde há muito tempo tem vindo a apoiar a organização, sendo esse o terceiro acordo em diferentes moldes de apoio. O Grupo Caetano Retail vem a reforçar o nosso trabalho e nos permitirá financiar os estudos de 9 dos nossos estudantes, quer a nível da formação profissional, quer ao nível da formação superior, portanto, significando isto que pessoas que à partida teriam de ficar parados por falta de meios, agora vão ter possibilidades de prosseguimento dos estudos e, consequentemente, dentro daquilo que tem sido prática do trabalho que realizamos, feitas essas formações, as pessoas ficam em melhores condições de poder não só satisfazer suas necessidades, mas ajudar suas famílias na alteração e melhoria das suas condições de vida. E para o efeito, o Grupo Caetano Rentel disponibiliza à aldeia SOS Cabo Verde um montante total de 1.536.000 escudos. Recorde-se que em 2016 renovou-se o acordo no âmbito da campanha Doe Agora, direcionado para o desenvolvimento do projeto de promoção dos direitos da criança e integração socioeconômica das famílias em dificuldades extremas. Enquadrado no âmbito do Dia Internacional da Juventude, assinalada no dia 12 de agosto, a Câmara Municipal de Santa Cruz realiza a Semana de Juventude com uma variedade de atividades sob o lema Dialogar para Desenvolver. O evento tem por objetivo apresentar aos jovens uma variedade de atividades que se enquadram no tema a fim de promover uma maior integração e participação dos jovens no desenvolvimento do município. É de realçar que a Semana Juventude vai decorrer durante toda esta semana de 8 a 13, com diversas atividades tais como rádio praça, debates, concurso fitness, converso na boca tarde com HJC Arte, com Hélder Cardoso,
show de talentos, campanha de limpeza, gincana desportiva e outros. Na passada quinta-feira, Sandra Mendes, mais conhecida por Zani, viu todos os seus pertences serem consumidos pelas chamas. Esta mãe apela à solidariedade de todos os cabo-verdianos para poder reerguer-se. Tudo aconteceu por volta das 10 horas da manhã de quinta-feira passada. Zani perdeu tudo num incêndio que se alastrou supostamente por uma explosão de uma garrafa de gás. Esta mãe, que vive com mais 3 filhos, apela à solidariedade de todos. Tudo coisa que fica com guia, nada, não te pede tudo. Cabo-verdiano, tudo, população, precisa poder se ajudar, porque a mim fica sem nada, nenhum guia, nenhum colchão, nenhum nada, nem pandeta nele. Não te pede tudo, população, para ajudar, para dar força, para dar coragem, para enfrentar aquela batalha ali. Não te espera para toda a população de praia, para toda a comunidade, para ajudar. Como a mim fica sem nada, mas nada. Aquela que está pedindo, está reza todo dia para Deus acompanhar, para ajudar, para fortificar, para conseguir mais do que aquele que perde. Não tem fé, a população de praia, de todo lado, está ajudando a conseguir um dia vencer a vida. Conta ainda que desde então vive de solidariedade dos vizinhos e da irmã. Diz que já endereçou muitos pedidos de ajuda às casas comerciais, instituições públicas e privadas, mas que só teve ainda a resposta da Câmara Municipal da Praia. A Câmara também segurando 6 meses de renda. Mas está pagando para um lugar para ficar. Eles dão uns bocadinhos de coisas de comida, uns roupinhas assim para meninos. Mas nunca tem nenhuma solução de vida assim para frente. Durante aqueles 6 meses parece que garante nada. Nenhum colchão, nenhum nada, só arrendamento com algumas coisinhas para meninos assim. O vizinho Lourenço Pires explica melhor porque a ajuda da Câmara da Praia por hora é insuficiente. No entanto, nossa preocupação é que a senhora Zânica ficou com nada para pôr dentro de casa. É com a colchão, é com a cama, é com a sofá, é com nada. Se que a Câmara Flameta apoia na renda da casa, mas ele ficou com sua casa, mesmo que ele fica só parede, mas no entanto, se ele conseguir pôr que é chapa, por modo que o madeiramento foi de madeira, então ele foi tudo consumido para a chama. Se ele conseguir arranjar que é barra de ferro, ele conseguir arranjar alguma chapa, ele fica melhor do que ele vai arrendar uma casa. Pelo menos ele fica na secal, ele fica com suas famílias melhor. Tinta, e no momento também tem tudo coisa, também tem tinta, ele também tem aquela chapa, pelo menos 6 ou 7 chapas aquela chapa de zinco que é para cobrir essa casa, pelo menos para ser junto com sua família. Por isso, não está pedindo todas as pessoas para aderir a essa campanha na Jurazani, para pessoas que tudo que ele adquire durante toda a sua vida, na menos que 3 minutos, ele fica consumido para a chama. E pessoas que também têm apoio de tudo alguém, de todos os cabo-verdianos, dentro e fora do país. Da mesma opinião, partilha a vizinha que arrombou a porta e a salvou. Não está espera, mas tudo quem que pode ajudar, para ajudar, que é pouco que é raro é bem-vindo. Para morrer ele só precisa de tudo. Para ele tem 3 filhos, ele quer mãe, ele quer pai, ele quer tudo. Portanto, se alguém pode ajudá-lo, ele agradece no mundo. Esta é mais uma família que carece de ajuda de todos para poder se reerguer. Toda ajuda, segundo a mesma, é bem-vinda. Caso quiser ajudar, pode entrar em contacto com a Zani através do número 9394549. O grupo teatral Juventude em Marcha regressou esta terça-feira a Cabo Verde depois de uma digressão de 1 mês aos Estados Unidos da América com missão cumprida, que segundo a direção desta companhia teatral santantonense foi um grande sucesso. De acordo com a Infopress, o líder do grupo, Jorge Martins, diz regressarem a Cabo Verde satisfeitos e com a noção de missão cumprida do Juventude em Marcha na promoção do teatro cabo-verdiano além fronteira. Acrescentando ainda que o grupo foi muito acarinhado nesta digressão, que foi um grande sucesso atuando nos diferentes estados, sempre com sala cheia. Juventude em Marcha exibiu a peça Partilha das Almas nesta viagem aos Estados Unidos da América, que se realizou no âmbito das comemorações do 33º aniversário deste grupo, fundado no Porto Novo em março de 1984. Juventude em Marcha, o mais antigo grupo teatral cabo-verdiano em atividade, foi por ocasião do 42º aniversário da independência de Cabo Verde, condecorado pelo Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca.
O mágico cabo-verdiano Adi apresenta este domingo 13 no auditório do Palácio da Cultura e Ilha do Lobo, na cidade da Praia, um show de magia numa iniciativa da empresa Aquarela. De acordo com a Infopress, trata-se de um espetáculo que combina magia e humor, misturando técnicas do ilusionismo com linguagem da palhaçaria, voltado para qualquer público. Ainda citando a mesma fonte, o ilusionista faz magias invocando os valores de amizade, cooperação e família. Os truques surgem de forma natural no decorrer da narrativa e se transformam em verdadeiro encanto, acrescenta a mesma. A iniciativa é produzida pela empresa Aquarela, que agencia o artista e conta com o apoio do Palácio da Cultura Ilha do Lobo, Ministério da Cultura e outros parceiros. Sabe-se que o ilusionista Adi, desde muito pequeno, despertou interesse pela arte do ilusionismo, é também o fundador do grupo Enigma. Confira agora opiniões fortes de hoje. Opiniões fortes. O elenco semanal. Caros telespectadores da TIVER, caros ouvintes da Rádio Dia, sejam bem-vindos ao programa Opiniões Fortes. Esta semana foi uma semana de polêmicas. Tivemos polêmicas para todos os gostos. Neste programa vamos dedicar alguns minutos a alguns dos temas polêmicos que marcaram esta semana. O caso do encontro entre o Sr. Presidente da República de Cabo Verde com o representante máximo do governo israelita. Tudo indica que este encontro ocorreu na última reunião da CEDEAO, na Libéria, num encontro bilateral entre os dois chefes de Estado e de governo, neste caso do governo de Israel e do Estado de Cabo Verde, em que, alegadamente, o Presidente da República de Cabo Verde terá garantido um alinhamento incondicional de Cabo Verde com Israel, sobretudo no que toca às organizações internacionais onde Cabo Verde tem direito de voto. Ora, este facto seria um facto inédito na história de Cabo Verde, ou seja, Cabo Verde é um país que tem pautado sempre por uma certa neutralidade, por uma certa inteligência e perspicácia na forma como assume o seu posicionamento internacional. E, portanto, seria uma reviravolta, seria algo nunca antes visto. Estava eu muito preocupado com esta questão. Felizmente, repito, felizmente, ontem a Presidência da República veio desmentir esse facto, ou seja, veio corrigir que, em momento algum, o Sr. Presidente da República tenha assumido de forma taxativa que esta era a posição de Cabo Verde. Não faz sentido esse posicionamento, sobretudo por Cabo Verde. Como nós sabemos, Israel é um país envolvido num conflito regional e internacional com um conjunto de países árabes, derivado do facto de Israel ter um contencioso interno de não reconhecimento do Estado da Palestina. Este facto, que gera problemas regionais, mas com ramificações também internacionais, vem pôr a nu a necessidade de Cabo Verde ter uma política externa concertada. Ou seja, o Sr. Presidente da República, a Presidência da República desmentiu, está desmentido, vamos partir do princípio que nunca foi assim, mas é preciso cada vez mais muita cautela na forma como os representantes dos órgãos de soberania, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, os ministros, usam as redes sociais para relatarem os encontros internacionais que participam. E, sobretudo, é preciso um alinhamento muito mais forte, uma coordenação muito maior entre o Sr. Presidente da República, Primeiro-Ministro, Ministério dos Negócios Estrangeiros, ou seja, Governo, Presidência da República, precisam se ajustar e se alinhar de uma forma muito mais clara. Contudo, porém,
a opinião pública, a sociedade civil reagiu de uma forma rápida e reagiu de uma forma muito consistente. Aliás, até diria que hoje em dia tem algumas dúvidas se o quarto poder é efetivamente os meios de comunicação tradicionais. Cada vez mais parece-me que o quarto poder se revela nas redes sociais. A sociedade civil hoje em dia não precisa apenas ir à rua ou socorrer-se dos média, dos meios de comunicação social para fazerem passar as suas ideias. Neste caso, destaco aqui uma intervenção muito pertinente e muito claro na forma como argumenta esta questão, que foi a intervenção do Sr. combatente da liberdade da pátria, o Sr. Luís Fonseca. No post que ele escreveu numa das redes sociais, ele aponta com detalhe e sugere os leitores a fazer uma leitura deste post no sentido de perceberem o que está em jogo. Mas, de uma forma resumida, diria que reforço, aliás, que é preciso uma boa articulação entre os vários poderes, por forma a não beliscarmos a credibilidade de Cabo Verde e, sobretudo, a termos muita sensibilidade em relação a uma questão. O conflito israelo-palestiniano não é um conflito fácil e Cabo Verde tem que saber posicionar-se de uma forma isenta e inteligente. Uma outra questão também relativamente polémica, diria, anunciada esta semana, foi uma lista de instituições públicas que o governo apresentou e que serão sujeitas a um processo de privatização. A lista em si traz algumas empresas que já contém, que ainda têm uma parte do capital público e que, pelos vistos, subentende-se que o governo pretende uma saída a 100% enquanto acionista destas instituições. Por outro lado, o que me chamou mais atenção não são as empresas, naturalmente, foi a inclusão de algumas instituições como a Escola de Hotelaria e Turismo. Será que o governo pretende privatizar as instituições de ensino e de formação? Será que proximamente vão ser incluídas os centros de formação profissional? Será que vai ser incluída a Universidade Pública de Cabo Verde? Será que vai ser incluída? Quer dizer, pareceu-me estranho porque a formação, sobretudo a formação profissional, é uma área ainda com muitas fragilidades. Há iniciativas privadas, há algumas de qualidade, outras nem por isso, mas a nível de formação profissional nós temos iniciativas privadas. Mas, entretanto, há setores, há segmentos em que o Estado tem que estar presente e ainda precisa estar presente por muitos anos. Por isso eu particularmente achei estranho a inclusão desta instituição no seio das demais instituições que estarão sujeitas nos próximos tempos a uma lógica de privatização. Essa lógica da privatização é uma lógica que já vem no MPD, já foi o governo em outros momentos da história de Cabo Verde e, portanto, é algo que já faz parte das prioridades e das propostas do movimento para a democracia. Particularmente, eu considero que há setores que são chaves e que o governo nunca deve abrir mão, nomeadamente a saúde, o setor da saúde, o setor da educação e o setor dos transportes. Pela importância que têm, devem ter sempre uma presença muito forte do Estado, é o que eu defendo, e vejo com algum ceticismo e com algum receio este processo de privatização, se não se tiver em conta estas áreas que são fundamentais para se garantir o bem-estar da população. Porque os governos existem para alguma coisa, não é? Se for apenas para terem papel regulador, eu tenho algumas dúvidas, aqui assumo ideologicamente essa postura, eu tenho alguma dúvida se teremos mais eficácia. Ainda dentro deste ponto, queria fazer uma última referência a um caso que a comunicação social tem denunciado, tem apresentado
o conflito contencioso existente entre a Câmara Municipal do Sal e uma empresa de recolha de lixo, a Sal Limpa. Ora, isto também vem-nos, é apenas um exemplo, eu não conheço a questão a fundo, só conheço o que se tem passado na comunicação social, mas isso faz-nos refletir sobre o modelo de parceria público-privado que nós temos implementado. Ora, quando as instituições, sobretudo as câmaras, delegam determinadas funções que são fundamentais, nesse caso a recolha de lixo, é preciso que haja um quadro muito rigoroso, um processo de contratualização e definição de responsabilidades de uma forma muito bem articulada e muito bem feita, porque caso as coisas não vierem a ter sucesso, as coisas não darem bem, as consequências serão sobretudo para as populações. Eu acredito que todo esse processo está a criar entraves, constrangimentos no normal funcionamento do sistema de recolha de lixo na Ilha do Sal, que é uma ilha turística e que, como tal, prejudica os munícipes, prejudica a atividade económica, maiormente o turismo, que é o ponto forte desta ilha. Portanto, aqui chama atenção as parcerias público-privadas, é preciso ter atenção e implementá-las da melhor forma possível. Portanto, para hoje eram essas as questões que queria aqui partilhar com os telespectadores, os nossos ouvintes. Aproveito para desejar uma boa semana a todos e estaremos aqui na próxima quarta-feira. Opiniões fortes. As opiniões fazem-se na TIVER. Tempo para manchetes de África. A Quênia, líder da oposição Raila Odinga, diz que hackers levaram a cabo fraude massiva e alargada contra o sistema de computadores da Comissão Eleitoral, resultando em totais fraudulentos que mostravam o presidente Kenyatta com grande vantagem sobre ele. A Quênia, a polícia usa gás lacrimogéneo contra apoiantes da oposição em Kisumu, depois de Odinga falar em Nairobi sobre potencial fraude eleitoral. África do Sul, presidente Jacob Zuma sobrevive a voto de não confiança, a oposição avança com pedido de demissão do Parlamento. A Grã-Bretanha, corredor do Botswana Isaac Makwala, afastado dos mundiais em Londres devido à virose, que afetou 30 outras pessoas num hotel usado pelos Jogos, mas ele afirma que deveria participar. Uganda trabalha no setor informal é responsável por muito do rendimento, quando o Centro Nacional de Estatística diz que há 58% de desempregados.